Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem, não só para o teu coração, mas para o meu coração também. Não é só uma palavra de esclarecimento e de lembrança à tua mente, mas essa palavra que eu sei que muitos conhecem essa história, muitos conhecem essa passagem, mas todos os dias, se nós lermos o mesmo texto, o Senhor vai falar conosco, vai nos ensinar num ponto ali bem estratégico. Não é assim? É assim. E será assim até o dia que Ele tirará a igreja dessa terra. Amém? E hoje eu quero falar com você, eu quero lembrar que mesmo em tempos difíceis, ainda é possível ensinar os nossos filhos, a nossa casa, sobre a fé. E a fé não fingida. Amém? Eu quero ler com você no texto de Timóteo. Pode colocar aqui, Gabriel, por favor. 2 Timóteo 3,14. Nós vamos ler esse trecho e nós vamos falar um pouquinho sobre essa história, sobre esse testemunho, essa passagem que tem muitas riquezas para nós essa noite. Amém? E o texto diz assim. A minha versão está um pouco diferente dali, mas eu acho que... Deixa eu ver. Aqui. O 2 Timóteo 3,14. Isso. Eu vou ler aqui na minha tradução, tá? Assim, ó. Você, porém, deve permanecer... Isso aqui é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, tá? Então, é uma fala de Paulo a Timóteo. Ele diz, olha, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade. Pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Essa noite eu só quero trazer à nossa memória essa passagem tão rica, e eu quero falar sobre duas mulheres, de forma muito simples e direta, assim como foi ministrado ao meu coração, e eu consegui compreender a riqueza que tem nessa carta. Hoje nós vamos falar sobre Lloyd e Eunice. Lloyd, vó de Timóteo, Eunice, mãe de Timóteo, ok? Até aí deu, né? Ok. Nós vamos falar hoje sobre a influência dessas duas mulheres no ministério de Timóteo. E a partir daí nós vamos entender onde nós entramos nessa história também. A influência dessas duas mulheres foram de grande importância. Quando nós lemos o livro, a primeira carta de Timóteo e 2 Timóteo, nós vemos o quão foi importante essa influência. Ele foi um dos maiores líderes da igreja primitiva. Então, quando a gente já viu o sucesso do ministério dele, a gente já consegue entender tamanha influência e como isso é possível. Nós vamos falar hoje sobre a missão e sobre a influência. E para a gente entender sobre a influência, porque quando a gente fala de influenciar, algumas coisas até parecem ser fáceis, né? Mas outras parecem impossíveis. E hoje eu quero mostrar para você a história desse lar, de Eunice, de Lloyd, de Timóteo e do pai do Timóteo também, né? Que a história não fala muito sobre ele, mas a gente vai falar sobre ele. Bom, a gente vai começar falando sobre o lugar que eles moravam. Vou falar uma coisa para vocês. Eu já ouvi muitas vezes famílias dizendo: nós não vamos morar na favela porque a influência do lugar não é boa, né? Não vamos morar lá no México 70, onde fui criada, lá no fundão, na comporta da Avenida Brasil, porque a influência lá não é boa, né? Não vamos mudar para a Rua do Meio, onde meu marido foi criado, porque lá só tem traficante, né? A influência não é boa. Então, assim, as pessoas sempre falam isso, né? Ah, o lugar influencia, não vamos, porque nós não vamos conseguir. E aí a gente olha para a história, para essa passagem do texto, onde fala que eles moravam, a família de Timóteo moravam numa cidade chamada Listra. E lá era uma cidade pagã. O que é uma cidade pagã? Era uma cidade que predominava a crença
a um Deus criado por eles, né, que não é o nosso. E essa cidade era um povoado pequeno até, não era tão grande, mas eles eram inclinados a essa crença. Havia um templo na entrada dessa cidade, um templo de Zeus. Zeus, na história mitológica, quer dizer o quê? O rei dos deuses, né? Então, já para você ver o peso já que tinha nessa cidade. Na entrada da cidade já tinha um templo, então a gente vê que o negócio já não era tão fácil, né? Imagine você aqui no Rio Branco, na entrada do Rio Branco já tem um templo de um Baal, uma estátua de ouro, qualquer coisa aí que... Imagine já o peso que dá. Quando o povo já vem para a área continental, já fala, nossa, que lugar longe. Nossa, não tem condução para esse lugar. Nossa, assim, imagine se tivesse um Baal lá na entrada do Quarentenário, do Rio Branco. Como seria? As pessoas já olham, né, já falam, isso aí já está entregue, né? E aí eles moravam naquela cidade que era mergulhada na mitologia. Tudo quanto era tipo de Deus, eles acreditavam. Se aparecesse lá alguém importante dizendo que esse copo aqui fazia alguma coisa, era um Deus, eles iam crer nesse copo. Então era assim, era uma cidade terrível. O povo lá era assim, eles andavam assim, mitologicamente. E na criação de Timóteo, a gente pode observar que a família nadava contra a maré, né? Porque a Bíblia diz, aliás, não se encontra muito na história, eu não me aprofundei, mas o pastor pode até corrigir, que naquela cidade não havia sinagoga. O que era uma sinagoga? Era um lugar onde os judeus se reuniam para falar da palavra. Nessa cidade tinha um pequeno grupo de judeus, então talvez por conta disso não tinha uma sinagoga. Agora a gente para pensar, né? Não tinha uma igreja lá. Tinha a família de Timóteo, tentando educar Timóteo ali na palavra. Nós temos uma igreja, nós temos líderes, nós temos internet, nós temos a TV. Então a gente já vai entender que é possível. E mesmo em tempos difíceis, mesmo em lugares impróprios, né, podemos assim dizer, mesmo nos últimos tempos no qual estamos, ainda é possível a gente ensinar sobre a fé que é não fingida, a fé que acredita no Senhor como único e suficiente Salvador. Amém? E no dia de hoje nós temos tudo isso para nos apoiar, para nos ajudar, né? E lá, por ser uma cidade predominante pagã, a responsabilidade de educar o filho Timóteo e o neto Timóteo ficou única e exclusivamente da família. E aí, se nós vemos aqui, se nós já tínhamos essa dificuldade da cidade, e agora nós vamos encontrar outra dificuldade no lar de Eunice. Eunice era casada com um homem grego. A Bíblia diz que Eunice era uma judia, convertida depois, né? Se converteu, mas era uma judia. Só que o marido dela era grego. Sabe o que quer dizer grego aqui nesse texto lá? É que ele também era um pagão. Olha só a dificuldade. Eunice, lá, com os poucos manuscritos que existiam na época, porque não tinha um em cada esquina, não havia Bíblia, viu, queridos? Nós temos 10 em casa, né? 5, quase não lemos, né? Digo por mim. E lá, Eunice só tinha alguns manuscritos, porque não tinha todos lá, né? E aí, ele era um grego pagão, ou seja, ele também acreditava em outros deuses. E a gente percebe como é possível nós, vou puxar aqui para as mulheres, nós mulheres cristãs, como é possível nós educarmos ou mostrarmos para os nossos filhos qual é o caminho que ele deve seguir. Nós vamos falar aqui sobre como mostrar isso para os nossos filhos, mesmo que o meu marido seja um grego, o meu marido seja um pagão. Nós temos na história da nossa igreja atual muitas mulheres que não têm os seus maridos convertidos, mas elas vêm à igreja assiduamente, trazem os seus filhos, e isso é bom. Isso é bom. Mas, se nós não aplicarmos a palavra, como nós vamos ver aqui nesse texto,
muito dificilmente, nem sei se eu posso dizer assim, difícil, nós conseguiremos sucesso lá na frente. E o sucesso, quando a gente fala de sucesso de uma família, não é um sucesso de alguém formado na faculdade. Isso é muito bom, de um emprego bom, isso é muito bom. Mas o maior sucesso é que o nosso lar entenda que quem reina sobre a nossa casa, sobre a nossa vida é o Senhor. Que a única regra de vida que nós temos é a palavra de Deus. E como nós já temos ouvido aqui, desde o mês passado, aqui a Val tem nos instruído, a Val nos instruiu aqui em algumas ministrações, sobre como nós devemos proceder com os filhos pequenos, com os filhos adolescentes, e nós precisamos estar bem atentos a isso. Porque como pessoas de casa, mãe e pai, nós conhecemos os filhos, o que nós vamos dizer a alguém que tenta nos instruir? Eu conheço meu filho. Deixa que aqui mando eu. Eu sei porque eu já disse isso. Quando na verdade a Bíblia também diz que nós precisamos aprender com os mais antigos, com aqueles que estão mais aptos a nos ensinar. Nós precisamos nos curvar e ouvir esses ensinamentos. Então, Eunice e Lloyd tinham ali uma dificuldade, dentro do lar por conta disso. A Bíblia não fala sobre o pai de Timóteo. Não fala se ele era um homem turrão, não fala se ele era um ignorante, se ele brigava, se isso ou aquilo. O que a gente sabe é que ele era grego e era pagão, e que o negócio ali deu certo, porque a gente vê no livro de Timóteo lá na frente que deu certo. Então a gente entende que foi realmente um plano de Deus aquilo acontecer naquele lugar. E não era fácil, um desafio para Lloyd e Eunice. Um sucesso para Lloyd, que conseguiu instruir Eunice, e um sucesso para Eunice, que conseguiu instruir Timóteo. E toda essa dificuldade não diminuiu a decisão de influenciar, de gerar em Timóteo uma fé que não era fingida. Como elas faziam isso em meio a uma cidade tão pagã, em uma cidade que não se curvava às Escrituras? Como elas faziam isso? Elas usavam estratégias que são tão acessíveis a nós, tão fáceis, mas por conta de prioridades que colocamos nas nossas vidas, às vezes não conseguimos sucesso, não conseguimos fazer. Então elas usavam algumas estratégias, e algumas delas eram a repetição diária das Escrituras. Não tinha Bíblia. Ela, como uma judia, Eunice, ela com os manuscritos, e Lloyd também ali em Timóteo. Timóteo, é isso. Olha, o Antigo Testamento, aconteceu isso, ia gerando no coração de Timóteo, ia influenciando Timóteo. Timóteo era uma criança, mas elas estavam ali, gerando algo no coração de Timóteo. Elas, principalmente Lloyd, que era a mais antiga, eu imagino Lloyd contando a história de Salmos, contando Salmos para Timóteo. Eu imagino Lloyd com lágrimas nos olhos, falando tantas passagens ali de Timóteo. Eu imagino. Eu não vou falar muito, senão eu choro também, viu? Eu fico só imaginando a riqueza dessa avó ensinando, gerando no coração desse neto. E elas explicavam também, dentro dessas estratégias, elas explicavam também as posturas das pessoas daquela cidade e comparavam com a Bíblia. Elas dizendo, olha Timóteo, eles estão agindo assim, estão dando as costas para o Deus que foi criador, Deus que é criador, mas não pode agir assim, isso não está certo, Timóteo, nós temos um criador, a Bíblia diz que no céu, Deus criou os céus e a terra. Imagine aquela coisa gostosa dentro de casa, imagine só um culto, porque vira um culto, quando a gente já começa a falar, o outro já quer, hoje, assim, o outro já quer sapatear, pastor Roberto? Já quer sapatear, o outro já quer dar cambalhota, e assim a gente vai. E eu fico imaginando isso. E elas falavam sobre o comportamento das pessoas e comparavam com as Escrituras. Nós podemos fazer isso hoje? Certeza. Nós temos que mostrar a nossa casa, não só aos nossos filhos, quando o nosso comportamento está errado. Olha, eu errei, eu não posso fazer isso. Às vezes nossos filhos presenciam atitudes dentro de casa e a gente sabe que está errado. Às vezes eles com pouca idade, nós achamos que não compreendem. Eles entendem
compreendem e ainda chamam a tua atenção se bobear. Chama atenção, e isso é bom quando chama a tua atenção, porque já sabe que é certo e que é errado, né? Então nós podemos fazer isso também. Se antes não tinha a Bíblia toda, né? Porque isso aqui, a Bíblia está mastigada pra gente, né? Tem coisas aqui que é só tu abrir e ler, ó, é assim. Não tem como. Só não vamos seguir, só não vamos obedecer, só não vamos fazer cumprir em nossas vidas se não quisermos. Tem coisas na nossa vida que parecem impossíveis. Impossíveis. É impossível eu ler a Bíblia 20 minutos por dia. Eu também falo isso. Mas eu já provei para mim mesmo que não é. Né? A gente pode abrir mão às vezes, ou sempre. Porque prioridade é assim, né? A prioridade não é, ó, eu tenho que ler a palavra, mas eu tenho que, um exemplo, lavar uma louça. Eu vou lavar a louça primeiro, depois eu leio a palavra. Não é mais prioridade. Prioridade é prioridade, né? É tão fácil falar assim, gente, quem conhece minha vida sabe que não é fácil, não. Mas prioridade é prioridade. Se eu não matar a minha carne todos os dias, ela vai me vencer. Se eu não crucificar a minha carne todos os dias, ela vai me vencer. E se ela me vencer 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia eu já estou rastejando, já nem consigo levantar mais. Então a gente precisa mortificar a nossa carne, e é pela palavra. É dizendo, olha, o fruto do Espírito, o autocontrole, eu tenho carne, você vai me obedecer. Pela palavra. Você vai me obedecer, você vai fazer o que Cristo manda. É pela palavra. Você vai fazer o que é bom aos olhos do Senhor. É pela palavra. Se eu viro as costas para tudo isso, eu sou uma pessoa pagã. Eu sou uma pessoa que acredita em outras coisas. Porque se eu digo que sirvo, que creio, mas não me curvo à palavra, mas não exerço as ordenanças da palavra, que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de fé há em mim? Seria a fé fingida? Podemos dizer que sim. Quando Paulo fala para Timóteo, ele deixa isso bem claro em Timóteo, que Timóteo tinha uma fé que não era fingida. E essa é a fé que precisa estar dentro de nós. E não é por mérito nosso, fé. Fé é fé. Nós precisamos olhar para a palavra, receber a palavra e nos curvar diante da palavra, que é Cristo em nós. Amém? A gente observa que o poder da influência, mesmo quando tudo em volta é contrário. E hoje nós temos dificuldades, porém nós temos o apoio, né? Eu sei que muitas mães, muitos pais têm dificuldade com os filhos, até família cristã tem dificuldade com os filhos, né? Cristãos também. Tá difícil, né, gente? O filho entra na faculdade, a gente nunca sabe o que acontece. Tem uma pesquisa que tem uma probabilidade muito grande no índice de todo jovem que entra na faculdade desvia. Uma luta isso. A criança vai para a escola, no 2º dia ela já volta desobedecendo, ninguém sabe o que aconteceu, virou a criança do avesso. Então as influências são muitas. Se nós não tivermos curvados diante da palavra, nós não orarmos, não ministrarmos no nosso lar, a gente acaba perdendo mesmo. A gente acaba perdendo. Mas nós precisamos aproveitar o momento em que a igreja vive. Nós temos pastores, nós temos várias igrejas, né? O país inteiro tem muitas igrejas, tem apoios, tem o número do celular do pastor. Só vai passar aperto quem quiser. Só vai passar dificuldade sem orientação quem quiser. Olha aí do teu lado, olha quantos irmãos tem que você pode buscar apoio, que você deve buscar apoio. O telefone do pastor está grudado em algum lugar, tem um papel, ele põe aqui, ele divulga no grupo. A gente só vai passar aperto sem apoio espiritual, sem apoio de ministração da palavra, se a gente quiser. Não é verdade? A gente está sem apoio? Não. E mais, nós temos o apoio do próprio Espírito em nós.
que o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Crede nele e recebereis sabedoria. Então nós precisamos buscar isso de Deus e aproveitar essa oportunidade, tudo isso que o Senhor preparou mesmo em tempos difíceis. Mesmo morando na favela, mesmo morando, sei lá, em qualquer lugar aí que seja difícil, mesmo morando em todos esses lugares, estando em trabalho em meios difíceis, né? Que às vezes tem trabalho, a gente está numa empresa, é difícil e a gente tem que sempre dar uma repreendida, sempre lançar uma palavra, às vezes de consolo às pessoas. Aproveita esse momento. É difícil o meio que nós estamos, é difícil e vai ser difícil mesmo. A facilidade só vai ter quando nós estiver no céu. Enquanto a gente estiver na terra, não tem facilidade não. Não tem, porque o pecado nos rodeia. A nossa carne nos domina. Os nossos sentimentos nos fazem pecar, fazendo com que coisas tolas saiam das nossas bocas. E nós precisamos lutar contra isso. Os tempos são difíceis, mas não são impossíveis da gente conseguir agarrar no Senhor e dizer: Deus, eu quero ser salva. Eu quero o teu selo em mim. Isso é possível. E quando Paulo chegou, que Paulo fazia muitas visitas a muitas cidades, Paulo ministrava o evangelho em muitas cidades. Paulo, quando chegou a primeira vez nessa cidade de Listra, falando sobre o evangelho, falando sobre o Messias, o prometido. Quando Paulo, a palavra de Deus diz que quando Paulo chega naquela cidade, que já acontece o milagre também, que foi a cura de um coxo, isso reafirmou a fé que eles tinham. Eu fico imaginando Paulo dizendo à família de Timóteo sobre o Messias, sobre o prometido, e aquela luz acendendo dentro deles, porque eles, como judeus, eles estudavam o Antigo Testamento, que era o que tinha, né? Até o momento. Imagina, era o Antigo Testamento. E eles sabiam tudo sobre Deus. E aí Paulo vem falando do Messias, do enviado, do Salvador. Imagina aquela luz se acendendo dentro de Ló, de Timóteo e Eunice. E aí veio a conversão ao Senhor dessa família. Eu fico imaginando que coisa gostosa aconteceu naquele momento. Que coisa extraordinária. Eu lembro que quando eu recebi Jesus, eu não entendia muita coisa. Mas eu chorei. Não me pergunte por quê. Não fiquei emocionada, porque eu nem entendi. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu recebi Jesus pelo simples fato que eu queria ir lá na frente de uma igreja, uma Assembleia de Deus. E aos 7 anos. E eu entendi que foi o Senhor que me chamou para salvar a minha vida. Não foi para ministério, não. Me chamou para isso, para que não. Foi para que eu alcançasse a salvação. E eu glorifico a Deus. E eu imagino aquela sensação daquele momento do choro. Era um choro de desespero, com alegria. Eu fico pensando hoje, meu Deus, como pode? Uma criança de 7 anos. E foi o Espírito. Eu tenho certeza disso. Eu me lembro como se fosse hoje. Não era natural nas Assembleias de Deus fazer aquele tipo de movimento que foi feito aquele dia. Mas eu não sirvo a Deus desde os 7 anos. Não sirvo a Deus desde os 7 anos. Mas eu entendi que aquele momento foi o momento que acendeu a luz do Senhor para a salvação na minha vida. Né? E eu fico imaginando aqui na casa deles, como não deve ter sido isso. Como não deve ter sido isso, essa coisa, meu Deus, agora tudo foi revelado. Que delícia isso. E aí, e naquela ocasião eles ouviram sobre isso, sobre o que Paulo estava fazendo naquela cidade, pregando sobre Jesus. E Deus operou um milagre ali. E desde essa visita de Paulo a essa cidade, eles nunca mais foram o mesmo. Todos que ouviram essa mensagem, os judeus, eles não foram o mesmo. Glória a Deus por isso. Quando recebemos Cristo, assim podemos dizer, recebemos, quando nós nos curvamos à palavra, quando nós entendemos sobre a salvação, a nossa vida não é a mesma.
Eu não estou dizendo de você ficar rico. Eu não estou dizendo de você ser curado do câncer. Eu não estou querendo dizer você ser curado no físico. Eu estou dizendo de você ser curado na alma. E alcançar a misericórdia do Senhor para uma nova vida. Para uma nova perspectiva de vida. Porque o passado já passou. A gente já sabe o que aconteceu no passado. Mas o futuro a gente não sabe. Então a gente pode plantar isso agora. E se a gente plantar agora o futuro com Cristo, a gente sabe que a gente vai comer do melhor dessa terra. A gente sabe para onde vai, com quem vamos, o que acontece. E nós só ansiamos por isso. E é por isso que o nosso coração arde. E aí Paulo vai embora daquela cidade por volta de 2 anos. Paulo volta naquela cidade de Listra. Paulo foi embora e depois de 2 anos voltou. E sabe o que ele encontra? Ele encontra Timóteo como um homem, um discípulo bem mais falado naquele lugar. Timóteo como um exemplo de fé, de moral. Imagine só. E aí quando a gente olha para isso, a gente fala, meu Deus, olha só o poder da influência, olha o que nós podemos fazer. Imagine se Eunice fosse uma pessoa que tinha a sua crença apenas judaica e guardasse isso só para ela e não quisesse que Timóteo entendesse sobre aquela fé. Imagine só, foi toda uma preparação ali de Ló e de Eunice, e aí quando Paulo chegou aqui e falou do Messias, estava tudo pronto no coração de Timóteo. E aí foi aquela explosão de fé. Coisa linda. Nós conseguimos demonstrar isso na nossa casa? É fácil? Não. É impossível? Também não. Então dá. E aí, Paulo encontra uma fé estabelecida no Timóteo. E é assim que o ministério de Timóteo foi acrescido. Timóteo, ele foi criado com sabedoria para receber a salvação que vem pela fé. Timóteo era a pessoa que Paulo contava. Se Timóteo não tivesse sido preparado, hein? Você já pensou aí? Se você não tivesse preparado o teu filho, hoje ele casaria bem? Se você não tivesse preparado o teu filho, hoje ele seria uma pessoa de boa índole, de moral, seria um servo do Senhor, alguém que fala da palavra, alguém que é apaixonado pela palavra, não alguém que conheça tudo teologicamente. Eu não estou dizendo disso, mas de alguém que conseguiu ser gerado uma fé dentro dele. E ele consegue fazer com que esse amor que salvou ele alcance as outras pessoas. Imagine só que lindo. Eu poder olhar lá na frente e dizer, opa, Senhor, obrigado. Foi por tua causa. Mas preparamos. E aí lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, do 3 ao 6. Deixa eu ver se está aí. 1 do 3 ao 6. Paulo fala assim. Cadê? Aqui. Ele diz assim: dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Sempre me lembro de você, Timóteo, em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. O 5. Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Olha só, já o testemunho. Uma fala dessa aqui, será que Timóteo não foi tão importante assim para a igreja? Foi. Assim como tantos outros homens. Assim como é importante você na sua casa. Assim como é importante você no seu trabalho. Você aqui nessa comunidade que você serve. Assim como as pessoas que te rodeiam. Você é importante. Você é a ponte. Amém? E essa é a prova de que nós podemos conseguir de forma firme, amável, cheios de fé e ensinar sobre as Escrituras e sobre a salvação em Cristo.
Nós precisamos ser influência para gerações futuras. Hoje minha filha tem 5, daqui a pouco ela tem 10, já é outra geração. Hoje meu filho tem 10, daqui a pouco ela tem 15, é outra geração. E nós precisamos ser esses influenciadores. Não só mães influenciando filhos, mas mulheres que influenciam outras mulheres também, né? Como ajudar outras mulheres, como serem esposas submissas, pessoas submissas à liderança, mães compreensivas, assim os homens, né? Um aprendendo com os outros, como ser um bom líder, como ser uma pessoa que governa a sua casa bem e que maneja também a palavra da verdade, maneja bem a palavra da verdade. E assim nós vamos nos afiando até que Ele venha. Isso tem que acontecer até que Ele venha. A gente vai se afiando, se ajudando, se poldando, se moldando, porque isso é o corpo de Cristo, isso é a igreja, né? E nós precisamos ser essa influência. Como Paulo diz também lá no capítulo 1:7, ele fala: olha, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. É pouca coisa? Não, é tudo. É tudo. Então nós precisamos ser pessoas que geram em outras pessoas. Precisamos ser pessoas que formam outras pessoas. Pessoas que apenas ouçam as pessoas, porque ouvir também é um ato de amor. Ouvir também é um ato de pregação do Evangelho. Não é mesmo? Eu, como pecadora, eu preciso olhar para o meu irmão e entender: se Cristo morreu por mim, que sou tão pecadora e inútil, eu tenho que olhar para o meu irmão e ver que Cristo também morreu por ele. E eu preciso entender isso, que a mesma salvação que veio para mim, veio para ele. Nós todos somos os filhos, né? A redenção veio para nós. Então não posso olhar para o outro e não querer ajudar. Mesmo que o outro não queira ser afiado, eu vou lá e preciso afiar. Pela palavra nós podemos. Pela palavra nós conseguimos. Precisamos ser mãe espiritual, mães edificadoras. Às vezes você não gerou aí do seu ventre, mas você pode ter alguém. Você pode ser mãe espiritual, né? Que nós chamamos mãe espiritual de alguém. Precisamos ser essas pessoas geradoras, essas pessoas construtoras, que constroem, que ajudam as pessoas a construir. Porque em breve Ele vem, e aí não teremos tempo de mais nada. Será num piscar de olhos, tudo muito rápido. Então toda a oportunidade que temos, nós precisamos aproveitar. Lloyd e Eunice aproveitaram aquela ocasião da vida de Timóteo, na infância, na adolescência, na juventude. Elas aproveitaram. Enquanto outras coisas não acontecem, Timóteo, você vai conhecer as Escrituras. Nós vamos gerar em você a fé que nós temos. A fé que nós temos no Criador, que é Deus. Não interessa o que essa cidade está pregoando, tentando colocar no nosso coração. Nós, Timóteo, vamos fazer com que a fé nasça, cresça dentro de você. E mais pra frente, nós não sabemos o que vai acontecer, Timóteo, mas algo vai acontecer. E Deus manda Paulo para aquela cidade. Nós precisamos perseverar na fé. Nós precisamos olhar para esse texto, para essa história e ver que foi possível. Que Timóteo foi bem preparado. E Timóteo virou um dos maiores líderes da igreja primitiva. E não só isso. Era alguém que Paulo contava. Era alguém que estava ali com Paulo, que também sofria pelo Evangelho, que amava as pessoas, que sofria como todo mundo. Nós não somos a última bolacha do pacote, que só eu sofro, só eu pereço, só eu choro, só minha vida é difícil, só eu não durmo. Não! Nós precisamos entender que as pessoas também passam por adversidades, por coisas difíceis. Nós não podemos nos colocar acima com sofrimento. Nós precisamos nos colocar abaixo com entendimento e amor aos nossos irmãos. A fé que nos leva a viver uma realidade salvadora e espetacular em poder é essa. É aquela que não é fingida.
como habitava em Lloyd e Eunice e Timóteo. É uma fé que não apenas dizia crer, que não apenas dizia sobre acontecimentos, mas uma fé que estava no coração e que a partir da conversão entendeu que o Messias, ele viria, ele morreria, ele ressuscitaria, e foi aos céus e deixou o Espírito Santo como consolo a nós, a igreja do Senhor, e nós precisamos aproveitar tamanho acontecimento. Hoje aqui nós vamos fazer menção, às vezes a gente vem também para uma noite de Santa Ceia, como se a gente fosse a qualquer lugar. Não, nós viemos aqui hoje em comunhão, lembrar daquilo que o próprio Cristo, o próprio Senhor, quem somos nós para grande feito? Quem somos nós? Quem somos nós? Mas Ele nos amou, Ele se entregou, e nós precisamos dizer isso todos os dias, até que o nosso coração se converta à salvação de Cristo. Nós precisamos entender que nós podemos influenciar as gerações, todos os lugares nós podemos influenciar pela palavra, com o testemunho. Nós precisamos dar bons testemunhos também, assim como fez Lloyd e Eunice, e tiveram sucesso, e o sucesso do ministério de Timóteo. Então seja você homem, mulher essa noite, pensa, desacelera e começa a perceber onde está sendo sua maior influência e qual tipo de influência. O que estamos influenciando? Maridos, o que vocês estão influenciando em vossas mulheres? Mulheres, o que estamos influenciando em nossos maridos, em nossos filhos? Isso vai nos garantir sucesso? Se nós nos curvarmos, acreditarmos e obedecermos essa palavra, eu tenho certeza que o dia que Ele vier, que é o dia prometido, nós reinaremos com Ele na glória. A nossa casa vai reinar com Ele na glória, em nome de Jesus. E aí nós poderemos contemplar o grande sucesso da nossa influência da fé não fingida. Quando a gente poder contemplar todos os nossos no céu conosco, quando nós olharmos e falarmos: eu e minha casa servimos ao Senhor, o meu filho está ali, está servindo ao Senhor, o meu esposo, a minha esposa, temos usado de sabedoria. Não há perfeição no nosso lar, mas a santificação. Nós buscamos a santificação. É assim que nós precisamos andar, queridos, de fé em fé, de glória em glória, acreditando que Ele vem, que é possível. Essa vida aqui não é só sobre sobrevivência, é sobre vida com Cristo. É sobre vida com Cristo. Amém? Eu quero cantar um louvor com vocês. Eu sou das antigas, hein? Posso? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Fique de pé. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei
Espírito